senhora vereadora, senhores vereadores, aos funcionários dessa casa e a todos que nos assistem e nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite. 19ª reunião ordinária, Câmara Municipal de Esterro do Melo, em 28 de outubro de 2025. Sob as bênçãos de Deus e em nome de todo o povo melense, declaro aberta a 19ª reunião ordinária do ano de 2025. De pé, ouviremos a execução do hino nacional. Ausência justificada dos vereadores José Coelho e Fábio Júnior. Ordem do dia, primeira parte. Determina a leitura das matérias constantes na ordem do dia, a saber, ata da 18ª reunião ordinária. Determina o primeiro secretário que faça a leitura da ata. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, funcionários desta casa, todos que nos acompanham através das redes sociais, boa noite. Ata da 18ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Esterro do Melo, Minas Gerais, do ano de 2025. Aos 14 dias do mês de outubro do ano de 2025, ocorreu a 18ª reunião ordinária da Câmara,
convocada para as 18 horas na sede da municipalidade em Desterro do Melo, Minas Gerais, sob a presidência do vereador senhor Luiz Henrique de Castro, conferidas as presenças dos vereadores Aldair de Lourdes Gonçalves, Fábio Júnior dos Santos, Gláucia Cristina do Carmo Xisto, Itamar Meireles Campos, Naelton de Souza Campos e Paulo Ângelo Lopes da Silva, e ausência justificada dos vereadores Celso Simões da Silva e José Coelho dos Santos. O presidente fez as preces iniciais e declarou aberta a reunião, determinando a execução do hino nacional. Na sequência, procedeu à leitura da ata da última reunião, que após lida foi aprovada e assinada por todos. Prosseguindo, o presidente realizou a leitura das matérias constantes da ordem do dia, a saber: ofício número 213/2025, recebido do Executivo Municipal, que encaminha projeto de lei 22/2025, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Desterro do Melo para o período 2026 a 2029, que foi encaminhado para a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas. Ofício número 214/2025, recebido do Executivo Municipal, que encaminha projeto de lei número 23/2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Desterro do Melo para o exercício 2026, que foi encaminhado para a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas. Ofício número 215/2025, recebido do Executivo Municipal, que encaminha projeto de lei número 24/2025, que altera o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais à lei número 965, de 28 de maio de 2025, que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026, que foi encaminhado para a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas. Ofício número 232/2025, recebido do Executivo Municipal, que encaminha projeto de lei número 25/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos financeiros e firmar termo de fomento, colaboração com o Atlético Clube, nos termos da Lei Federal número 13.019/2024, para implantação e desenvolvimento de políticas públicas de incentivo e formação esportiva, que foi encaminhado para a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas. Ofício número 233/2025, recebido do Executivo Municipal, que encaminha projeto de lei número 26/2025, que autoriza os conselheiros tutelares em caráter excepcional a conduzir veículo de serviço ou de representação do município de Desterro do Melo, Minas Gerais, que foi encaminhado para a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças. Ofício número 234/2025, recebido do Executivo Municipal, que encaminha projeto de lei complementar número 05/2025, que institui a prorrogação da licença maternidade às servidoras públicas do município de Desterro do Melo, altera o Estatuto dos Servidores Públicos do Magistério e dá outras providências, que foi encaminhado para a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças. Ofício número 242/2025, recebido do Executivo Municipal, que encaminha projeto de lei número 27/2025, que prorroga até 31 de dezembro de 2025 a vigência do Plano Municipal de Educação, aprovado pela Lei número 738/2015, que foi encaminhado para a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças. Encerrada a parte das leituras, o presidente deu início às discussões e votações das matérias, a saber: segunda discussão do projeto de resolução número 03/2025, que concede título de cidadania honorária, que após analisado e discutido foi submetido à segunda votação e redação final, sendo aprovado por unanimidade. Seguindo para publicação. Discussão única da emenda número 04/2025, de autoria do vereador Fábio Júnior dos Santos, que indica ampliação do prazo de inscrições para o ensino maternal do município, que após analisada e discutida foi colocada em votação única, sendo aprovada por unanimidade. Discussão única da indicação número 05/2025, de autoria do vereador Fábio Júnior dos Santos, que indica a regulamentação do lavador de veículos da Prefeitura,
que após analisada e discutida foi colocada em votação única, sendo aprovada por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o presidente concedeu o uso da palavra aberta, conforme consta na gravação da reunião, e em atendimento à resolução número 02/2021, que institui o sistema de atas digitais e ainda dispõe que ficam arquivados todo o conteúdo das gravações oficiais em mídia eletrônica, que conterá integralmente o registro das reuniões, o que ainda dispensa a transcrição minuciosa das falas, devendo ser digitado e impresso ata resumida, constando apenas as leituras das votações e aprovações de matérias, salvo em casos específicos a requerimento do vereador. O presidente encerrou os trabalhos agradecendo a presença de todos e convocou todo o plenário para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 28 de outubro, às 18 horas. E para constar, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada foi assinada por todos os vereadores e vereadora. Desterro do Melo, Sala de Reuniões, 14 de outubro de 2025. Luiz Henrique de Castro, presidente. Naelton de Souza Campos, vice-presidente. Itamar Meireles Campos, primeiro secretário. José Coelho dos Santos, segundo secretário. Aldair de Lourdes Gonçalves, vereador. Celso Simões da Silva, vereador. Fábio Júnior dos Santos, vereador. Gláucia Cristina do Carmo Xisto, vereadora. Paulo Ângelo Lopes da Silva, vereador. A ata está em discussão. Em votação. Vereadora e vereador, se estiver de acordo, permaneçam como se encontram. A ata aprovada. Ofício número 225 de 2025, recebido do Executivo Municipal, que informa que o município está inscrito no programa do Governo Federal. Determino ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício. Ofício número 255, 2025, Gabinete do Prefeito. Assunto solicitação faz, data 28/10/2025. Senhor Presidente, com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste informar que o município encontra-se inscrito no programa FNHI Sub 50 do Governo Federal, com previsão de atendimento para a construção de 20 casas populares do Minha Casa Minha Vida. Informamos ainda que o município possui recursos financeiros para a realização da infraestrutura necessária. Com os votos de elevada estima e consideração, coloco-me sempre à disposição. Cordialmente, Edmar Coelho da Silva, prefeito. Segunda parte. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças ao projeto de lei número 26/2025, que autoriza os conselheiros tutelares, em caráter excepcional, a conduzir veículos de serviço ou de representação no município de Desterro do Melo. Determina o primeiro secretário que faça a leitura do parecer. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças da Câmara Municipal de Desterro do Melo, ano 2025. Vem a esta comissão o projeto de lei número 26/2025, que autoriza os conselheiros tutelares, em caráter excepcional, a conduzir veículo de serviço ou de representação do município de Desterro do Melo, Minas Gerais, de autoria do Executivo Municipal, para análise, discussão e emissão de parecer. O projeto tem por objeto autorizar aos membros do Conselho Tutelar a conduzir em caráter excepcional, no desempenho de suas atividades funcionais, veículos de serviço ou representação do município de Desterro do Melo, condicionada à comprovação de CNH na categoria exigida e à assinatura de termo de responsabilidade, cabendo ao Executivo disciplinar as condições, procedimentos e controles aplicáveis. Em análise, a consultoria jurídica não detectou ilegalidade ou inconstitucionalidade que determinasse a rejeição da proposta, de modo que foi colocada em discussão.
Seguindo a tramitação após debates, o projeto de lei número 26 de 2025 foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Conclusão. Portanto, para a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças, por unanimidade, é de parecer favorável ao projeto de lei número 26 de 2025, que segue para apreciação e votação pelo plenário da Câmara Legislativa de Desterro do Melo. Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais, em 23 de outubro de 2025. Celso Simões da Silva, presidente. José Coelho dos Santos, membro suplente. Naelton de Souza Campos, membro. Consulta ao plenário se dispensa a leitura do projeto de lei número 25 de 2005, que autoriza os conselheiros tutelares, em caráter excepcional, a conduzir veículo de serviço ou de representação do município de Desterro do Melo. Dispensada a leitura. Coloca em primeira discussão o projeto de lei número 26 de 2025. Está em discussão. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 26 de 2025. Vereadores e vereadoras que estiverem de acordo permanecem como se encontram. Projeto aprovado. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças ao projeto de lei complementar número 5 de 2025, que institui a prorrogação da licença maternidade aos servidores públicos do município de Desterro do Melo, altera o estatuto dos servidores públicos do magistério e dá outras providências. Determina o primeiro secretário que faça a leitura do parecer. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças da Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais, ano de 2025. Vem a esta comissão um projeto de lei complementar número 05/2025, que institui a prorrogação de licença maternidade às servidoras públicas do município de Desterro do Melo, altera o Estatuto dos Servidores Públicos do Magistério e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal, para análise, discussão e emissão de parecer. O projeto tem por objeto a ampliação do período de licença maternidade às secretárias e servidoras públicas contratadas por mais 60 dias, além dos 120 já previstos, visando majorar o contato da mãe com a criança. Em análise, a consultoria jurídica não detectou ilegalidade ou inconstitucionalidade que determinasse a rejeição da proposta, de modo que foi colocada em discussão. Seguindo a tramitação após debates, o projeto de lei complementar foi número 5, 2025, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Conclusão. Portanto, a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças, por unanimidade, é de parecer favorável ao projeto de lei complementar número 5, 2025, que segue para apreciação e votação pelo plenário da Câmara Legislativa de Desterro do Melo. Câmara Municipal de Desterro do Melo, em 23 de outubro de 2025. Celso Simões da Silva, presidente. José Coelho dos Santos, membro suplente. Naelton de Souza Campos, membro. Consulta ao plenário a dispensa a leitura do projeto de lei complementar número 05/2025. Dispensada a leitura. Coloca em primeira discussão o projeto de lei complementar número 05/2025. Está em discussão. Coloca em primeira votação o projeto de lei complementar número 05/2025. Vereadora e vereadores, se estiver de acordo, permaneça como se encontram. Projeto aprovado. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças ao projeto de lei número 27/2025, que prorroga até 31 de dezembro de 2025 a vigência do Plano Municipal de Educação aprovado pela Lei número 738 de 2015. Determina o primeiro secretário que faça a leitura do parecer. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças da Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais, ano 2025. Vem a esta comissão o projeto de lei número 27 de 2025, que prorroga até 31 de dezembro de 2025 a vigência do Plano Municipal de Educação aprovado pela Lei número 738 de 2015, de autoria do Executivo Municipal, para análise, discussão e emissão de parecer. O projeto tem por finalidade prorrogar até 31 de dezembro de 2025 a vigência do Plano Municipal de Educação, aprovado pela Lei número 738 de 2015,
Em análise, a consultoria jurídica não detectou ilegalidade ou inconstitucionalidade que determinasse a rejeição da proposta, de modo que foi colocada em discussão. Seguindo a tramitação após debates, o projeto de lei número 27/2025 foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Conclusão. Portanto, para a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças, por unanimidade, é de parecer favorável ao projeto de lei número 27/2025, que segue para apreciação e votação pelo plenário da Câmara Legislativa de Desterro do Melo. Câmara Municipal de Desterro do Melo, em 23 de outubro de 2025. Celso Simões da Silva, presidente. José Coelho dos Santos, membro suplente. Naelton de Souza Campos, membro. Consulta ao plenário a dispensa da leitura ao projeto de lei número 27/2025, que prorroga até 31 de dezembro de 2025 a vigência do Plano Municipal de Educação aprovado em lei número 738 de 2015. Dispensada a leitura. Coloca em primeira discussão o projeto de lei número 27/2025. Está em primeira discussão. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 27/2025. Vereadora e vereadores que estão de acordo, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Passaremos à segunda parte. Indicações. Indicação número 03 de 2025. A instalação de placa que proíbe o trânsito de carretas, de autoria do vereador Celso Simões. Determina o primeiro secretário que faça a leitura da indicação. Indicação número 03, 2025. Instalação de placa de proibido trânsito de carreta. Ao excelentíssimo senhor Edmar Coelho da Silva, prefeito do município de Desterro do Melo. Indica ao senhor prefeito municipal, nos termos do regimento interno desta Casa Legislativa, que determina ao setor competente a instalação da placa de proibição de trânsito de carretas no cruzamento próximo ao Geraldo do Naro. Justificativa. A instalação desta placa se dá pelos recorrentes acidentes que já ocorreram na cidade, onde motoristas de carretas, ao errarem o trajeto, acabam indo em direção ao parque de exposições para realizar manobras, o que tem resultado em acidentes, especialmente nas proximidades do Morro da Fábrica. A instalação da referida placa é, portanto, medida necessária para garantir maior segurança viária, preservando a integridade dos condutores, pedestres e moradores da localidade. Câmara Municipal de Desterro do Melo, 28 de outubro de 2025. Subscreva abaixo em nome de todos os moradores desta região. Celso Simões da Silva, vereador. Coloco em discussão única a indicação número 03 de 2025 de autoria do vereador Celso Simões. Está em discussão. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, pessoas que nos assistem dessa casa e todos que nos assistem pelos canais de comunicação dessa Casa Legislativa. Eu fiz essa indicação no intuito de inibir que as carretas descem, e às vezes por erro de GPS, e tentam manobrar lá no pé do neném. Manobra e não consegue subir o morro da fábrica. Por enquanto, graças a Deus, houve só danos materiais, mas nunca aconteceu de entrar em casa de ninguém, nem nada, mas está muito perigoso. E tendo essa placa ali, o motorista vai chegar ali, vai descarregar até o comércio Geraldo do Naro e volta e manobra aqui na rua da igreja. Então, a minha indicação é nesse sentido. Eu peço aos nobres colegas o apoio nessa votação que chegue até o prefeito municipal. Muito obrigado. Boa noite. Senhor presidente, pela ordem, nosso boa noite aos pares, senhora vereadora, as pessoas que estão acompanhando pela internet aí, servidores, João, peço perdão aí pelo atraso, daqui a pouco, né, na fala final, justifico aí a questão do breve atraso, até havia falado com Vossa Excelência que não conseguiria chegar, mas justificarei aí. Pois bem, todo respeito aí a experiência do vereador Celso Simões, logicamente que toda indicação aqui é sempre boa, né, porque visa algum benefício, alguma melhoria, né, e a indicação ela não implica em obrigação aí do prefeito cumprir, é só justamente quando o vereador chama atenção para determinada
situação aí no benefício da comunidade. Então, pelo qual parabenizo o senhor, vereador, né, pela atenção justamente desse problema, que eu não vejo que é um problema específico até desse local. O trânsito do município, né, ele precisa passar por uma reformulação, não só em relação às carretas, né, mas a parte de estacionamento, né, é muito carro para pouco espaço. Infelizmente, é uma questão que vem acontecendo, a questão dos estacionamentos de moto aqui na praça, estacionamentos específicos de farmácia, lá no posto de saúde agora, né, fizeram até uma faixa lá para poder dar prioridade para as ambulâncias, para os carros lá, né, é um local complicado também em relação à parte do trânsito aqui, porque tem comércios de um lado da rua, né, tem o posto de saúde do outro, então isso tudo precisa ser contrabalanceado. Todavia, senhor vereador, eu vou pedir vênia para discordar dessa situação, porque vamos pensar o seguinte, e aí na exposição, como que nós vamos descarregar um palco lá embaixo? A carreta não poderia descer? Lá tem um movimento lá, né, que está se colocando pedras lá, por exemplo, utiliza lá o estacionamento. Então, ou proíbe ou não proíbe, não tem como proibir. Vai ser para um bitrem, vai ser para qual tipo de carreta? Então, eu acho que a indicação, apesar de ter uma boa intenção, ela causa mais problemas do que solução. Eu acho que o que a gente precisa realmente aqui é ter uma revisão do trânsito de forma geral, mas a proibição que carretas, né, sigam lá, né, nesse sentido, isso vai causar um problema, que seja na época da exposição ou na utilização lá do estacionamento como depósito, né? Tanto é que várias carretas de pedra têm descido aí pela cidade, né? O Morro da Fábrica é um local de extremo risco, né, pelo declive, né, pela situação lá, mas eu acho que só a placa ela não vai resolver o problema. Por isso eu vou pedir vênia mais uma vez para discordar da vossa indicação, com todo respeito e consideração aí, né, mas por não ver uma solução específica, né, na forma que ela se apresenta aí. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Também concordo com o vereador Fábio e até parabenizo também o vereador Celso pela preocupação aí com os acidentes, né, com a população. Eu acho que essa placa ela deveria ser uma placa estipulando um peso, né, ou explicando, né, o perigo do Morro da Fábrica, né, que a volta de uma carreta pesada, realmente ela pode causar um transtorno aí, igual já aconteceu um acidente lá, graças a Deus, como disse o vereador Celso, só bens materiais. Mas eu também vou discordar da indicação pelo fato, né, igual o vereador Fábio falou sobre as carretas que descem com as arenas de rodeio, né, no caso, agosto já tem exposição, e essa placa aí estaria, né, proibindo aí, a descida dessas carretas. E a gente tem também o Geraldo Naro, que o transporte do sal dele, que descarrega exatamente no Morro da Fábrica, é feito com a carreta. Então, se eu votar a favor da indicação do vereador, né, eu vou estar votando aí, né, a favor aí votando para que essa carreta não possa chegar lá. Mais uma vez eu digo, seria sim a favor, né, de uma placa ali avisando o perigo que tem à frente do Morro da Fábrica, caso a pessoa for retornar e voltar pesado. Mas essa placa aí proibindo a descida da carreta daqui para baixo, eu acho aí que ela não é viável, pois o cara está lá descarregando, a polícia vai chegar e vai determinar que o cara está errado, ele está depois de uma placa de proibido. Então, por esse motivo aí, eu peço desculpa, vereador, mas eu sou contra a indicação. Coloco em votação a indicação. Vereadora e vereadores que estiver de acordo, permaneçam como se encontram. A indicação aprovada por 4 votos favoráveis e 3 contrários. Palavra aberta
aos edis que queiram fazer uso por 5 minutos. Senhor presidente, pela ordem, como eu havia dito, né, fazer uma justificativa aqui, pedir desculpas mais uma vez pela questão do atraso nosso. Mais uma vez, uma carreta atravessada lá em Pinheiro Grosso. Né, o problema que já é recorrente no município, diversos prefeitos da região, inclusive, né, o prefeito Charazinho também já tentaram de tudo aí, tiveram boas conversas aí, né, inclusive há pouco tempo postaram um vídeo dizendo, né, que o DR, né, até que enfim vai tomar alguma providência, mas realmente é um absurdo essa questão do viaduto lá, né, e não digo até por desatenção, porque está em sinalização, né, mas o motorista às vezes realmente passa daquela sinalização ali, então precisava às vezes de mais sinalização realmente ali para tentar evitar que essas carretas, né, saíssem do trevo lá. No caso hoje, era uma carreta com um rolo compactador, né, e o motorista teve até muita destreza, porque ele conseguiu parar antes que o rolo batesse embaixo da ponte lá, né, e evitou até digamos, um acidente maior. Então fica aqui a minha justificativa, né, em relação ao atraso por conta disso e o lamento aí em relação, né, a esse problema recorrente e sério lá, que todos nós passamos por isso. Às vezes uma ambulância com um paciente, né, uma coisa grave, e aí, né, por conta dessa bendita obra lá, coloca-se inclusive em risco a vida das pessoas. Em segundo momento, senhor presidente, eu queria só dizer que hoje, né, foram apresentados aqui em primeira votação 3 projetos, eu não os discuti porque é uma votação, na verdade, simbólica, né, que é a questão da possibilidade dos conselheiros dirigirem veículos aí, né, a prorrogação aí do benefício de pagamento do auxílio maternidade aí para as servidoras, e a questão da prorrogação do Plano Municipal de Educação aí. Né, então são 3 matérias que eu considero de suma importância. Eu já havia, né, junto com o vereador Paulo e a vereadora Glaucia, inclusive, né, debatido, conversado sobre os projetos anteriormente à reunião, né, mas são projetos de primeira votação e eu vou deixar essas discussões aí para a segunda votação, né, haja visto que não há intenção de se apresentar emendas a esses referidos projetos. Só para deixar ciente aí o porquê que eu não discuti hoje. Né. Por último, mais uma vez, né, peço vênia, senhor vereador Celso, acho que é a primeira indicação que a gente, na verdade, discorda, né, porque eu acho que a bancada ela é feita de ideias e de, justamente, a possibilidade de agregar essas ideias, né, com o debate. Eu acho que a política, ela justamente é em torno desses debates. Então, todo respeito e consideração, né, mas são questões de ideias que às vezes divergem aí, de forma nenhuma no sentido político, mas no sentido realmente, né, do debate de ideias. Tá bom? Queria parabenizar, logicamente, os servidores, né, o dia hoje do servidor público aí, né, essa luta. Temos aqui na Câmara, né, servidores da Prefeitura, efetivos, né, que conhecem bem o dia a dia e sabem da luta que né, quem acha que entra na Prefeitura para se encostar, né, ou que às vezes é muito criticado pela população, né, que não faz nada, que, né, só a gente que convive dia a dia com servidores aí sabe da dedicação e do trabalho de cada um. Né, não estou falando aqui de um específico, mas todo servidor ele está prestando um serviço público, né, está recebendo por aquilo, mas a finalidade do serviço é diferente, né, ele não tem a visão do bem próprio, né, ele presta o serviço em benefício da comunidade. Né, tive a honra e a graça de ter, né, pai e mãe que foram servidores também dessa prefeitura, né, minha irmã, então tenho dentro de casa os exemplos aí de pessoas que se dedicaram, né, à coletividade, na verdade. Então fica nossa referência e nossos parabéns a todos os servidores públicos. Muito obrigado, boa noite. Senhor presidente, pela ordem.
Eu também gostaria de estar parabenizando os nossos colegas servidores. Hoje nós temos aqui servidores do município, 5 funcionários do município, temos os funcionários da Câmara Municipal. Então gostaria de estar parabenizando a todos, dizer que eu tenho orgulho muito grande de ser companheiro daqueles que tornam a nossa população melhor a cada dia, aqueles que tornam a nossa cidade cada dia mais bela, uma cidade mais limpa, aqueles que temos aqui a servidora Glaucia representando a saúde, aqueles que cuidam da saúde da nossa população. Então quero parabenizar desde o que faz a limpeza da rua, daquele que cuida da rua com carinho, com dedicação, com respeito, com amor à população, até o último ponto, que é o prefeito. Então, eu parabenizo a todos os funcionários e que eles continuem trabalhando com a dedicação que eles trabalham, com respeito à população, e servir é mais do que trabalhar, é cuidar da nossa população. Então, parabéns a todos aí e um grande abraço a todos os servidores, tanto do operacional quanto os servidores da saúde e os servidores da Câmara Municipal. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, quem está nos assistindo nas redes sociais, São Paulo, servidores dessa casa. Eu gostaria também, né, de estar parabenizando os servidores públicos, né? Hoje é o nosso dia, eu enquadro nesse quadro, né, com muito orgulho, e falar que não é um serviço fácil, mas que a gente opta por ele, e com isso a gente presta o serviço com dedicação, respeito e muito amor ao próximo, né? Então, muito obrigada e parabéns aí aos servidores públicos melenses. E, na oportunidade, eu gostaria de estar pedindo uma atenção aí à gestão, principalmente à Secretaria Municipal de Saúde, para olhar lá para o ponto de atendimento da localidade da Escadinha, o ponto de atendimento médico, né? A gente já falou esse assunto aqui na Câmara. No momento, né, hoje, lá não tem um ponto específico, está improvisado. A médica atende dentro da ambulância, né? Isso não é um atendimento digno, né? É desumano, porque a médica fica dentro da ambulância, o paciente é atendido lá, mas os outros que estão esperando, né, não tem onde aguardar esse atendimento, né? Então, mães com crianças, idosos, alguma pessoa que está passando mal, fica aguardando, né? Não tem um lugar de sentar, não tem uma proteção no sol, né? Uma varanda que seja, banheiros, água. Então, assim, peço à gestão aí que, né, olhe com atenção para aquela localidade. Fui procurada lá por alguns moradores, né, que lá está precisando, sim, de um ponto de atendimento. Lá tem bastante, a comunidade lá, né, tem bastante gente, o atendimento lá é grande, então a gente pede atenção aí para aquela localidade. Obrigada e boa noite. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria, né, de corroborar com a fala dos colegas aí, no sentido de se orgulhar muito de ser um servidor público, né? Primeiro parabenizar a todos, né? Que quantos servidores já passaram, né, por esta Câmara, pela Prefeitura. A cidade só está aí hoje da forma que está por causa dos servidores que já passaram por esse município. Então, é muita gente, né? Desde da instituição, né, da emancipação política, onde se criou a organização, né, da prefeitura, são muitos servidores, não são muitas famílias, são muitas pessoas que doaram, né, o seu trabalho, o seu suor, em prol de manter a cidade, fazer crescer, organizada, a saúde, tudo.
né, desde o primeiro servidor, né, desde o primeiro prefeito que foi, desde o primeiro servidor até hoje. Então, gostaria de deixar o registro aqui de destacar também o orgulho, porque eu já trabalhei na empresa, na iniciativa privada, e ficava observando. Falei, gente, mas prefeitura, né? Trabalhar na prefeitura, será que tem algum sentido? Não sei se algum dia eu vou trabalhar na prefeitura. Aí ingressei no serviço público em 2010 e não saí mais e não pretendo sair, diante do quanto é bom você poder melhorar, ajudar a vida, ajudar as pessoas, né? A gente fala de prefeitos aí de 4 em 4 anos, 8 em 8, mudam as direções, mas os funcionários, tem funcionário que começa e termina a sua vida de trabalho na vida pública. Então é muito gratificante a gente poder contribuir para com os serviços básicos e todas as outras, todos os outros serviços que a prefeitura, que a vida pública, né, proporciona e tem obrigação, né, de fazer para a comunidade, para as pessoas, que na verdade, né, os gestores, né, eles vão gerir dinheiro de impostos, dinheiro da população, mas são servidores que fazem funcionar, que fazem, né, a cidade andar, a cidade progredir. Então ficam os meus parabéns a todos os servidores e o orgulho de fazer parte desse quadro. Boa noite. Com a ordem, senhor presidente. Boa noite a todos, meus companheiros, a Glaucia, vereadora, o João Paulo, que está aqui prestigiando a sua presença, e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Quero aqui parabenizar os servidores também do município, que com dedicação e carinho, né, que quem trabalha ali que tem vontade de realmente, muita gente, porque precisa, claro, todos precisam, mas tem muitos que têm um carinho mais especial para atender. Quero parabenizar e deixar aqui meu sincero agradecimento, né, porque eles fazem para o nosso município. E questão do viaduto, o senhor vereador Fábio ali falou, eu estava atrás do caminhão, até concordo da sinalização daquilo, mas a maioria das vezes é imprudência do motorista. Porque o motorista estava eu estava atrás da carreta no momento, até desci do meu carro logo para sinalizar para ele que não ia dar para ele passar. Ele estava com um acompanhante do lado, o cara nem desceu, ficou olhando, eu estou falando isso que eu vi, ficou olhando lá e esperou bater primeiro. Então, assim, isso é imprudência. Eu acredito que tinha que sinalizar melhor, mas a maioria das vezes, e o cara não sabe o que causa. Eu, para mim vir aqui na reunião, virei meu carro rápido, dei volta, ainda cheguei acima das 6 horas, depois das 6 aqui ainda. Mas sinalização, eu acho que funciona, mas eu acho que os motoristas também tinham que ser mais competentes e evitar um certo tipo de erro. Tipo lá na linha de trem de ferro, aqui acontece em vários municípios, acidentes com trem de ferro. Mas a maioria das vezes são imprudência, porque tem sinalização, a maioria das vezes o motorista não respeita e acidente sempre acontece, o erro é humano, mas e coloca em risco a vida de muitas pessoas. Ali no viaduto hoje é um atraso, com questão de 10 minutos que eu fiquei lá, a hora que eu virei meu carro para me voltar, já tinha uns 50 carros lá parados. Então, assim, eu acho que esses motoristas também tinham que ser penalizados, porque a maioria das vezes eles sabem que vai acontecer e deixa acontecer. Então, boa noite, obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Eu queria também deixar meus parabéns a todos os funcionários da prefeitura, né, tanto do menor ao maior, né, pela dedicação que eles têm com os munícipes, né. Eu também sou um dos funcionários, eu e Vossa Excelência, né, praticamente, dos motoristas, somos os mais velhos aí, né. Então a gente sabe o quanto é difícil, né, trabalhar com o povo, né, cada um de uma forma, mas o Melo está de parabéns, que os funcionários são muito educados, tratam as pessoas muito bem, então eu só tenho que deixar aqui meus parabéns. E eu só queria relembrar aqui, a minha indicação que eu fiz, ela assim, como diz o vereador Fábio, poderá aprimorar mais o trânsito da cidade, mas a minha intenção foi realmente
dar um alerta, porque chegando às vistas do prefeito, o prefeito vai olhar e vai ver que já, né, que tem que tomar uma providência qualquer. A forma certa é difícil de eu falar, porque eu não sou engenheiro de trânsito, mas as divergências é normal, né, a gente vota da forma que entende, né, nada contra a votação. Agora, imposto do prefeito, ele vai, né, ver o que pode ser feito para evitar que esses acidentes continuem acontecendo, porque uma hora pode acontecer o pior, não que eu desejo, eu peço a Deus que nunca aconteça, mas do jeito que eu estou vendo, lá vai cada dia pior. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Para finalizar também, eu quero deixar aí meu abraço fraterno a todos os servidores da casa, a todos os servidores do município, que eu também faço parte, né, sou um servidor, há uns 20 e tantos anos, né, atrás que eu ingressei, então eu já estou bem como diz o vereador Celso, nós somos os antigão, né, Celso? Então eu quero deixar meu abraço fraterno a todos os servidores, inclusive dessa casa. E deixar uma mensagem para todos nós, né? Seu trabalho é a base que fortalece e faz a diferença na sociedade. Estando esgotadas as matérias dessa pauta, agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa reunião e convoco todo o plenário para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 11 de novembro de 2025, às 18 horas. Uma boa noite.